A paz do Senhor, irmãos e irmãs, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, trazendo mais um estudo, mais uma reflexão da palavra do Senhor nas nossas Sagradas Escrituras. Antes de iniciarmos o nosso estudo, como a gente já tem o costume, vou convidar a todos para fazermos a nossa oração, o nosso momento de pedido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos perante a Ti, Senhor, clamando pelo Teu Espírito Santo, a luz de todo o entendimento, discernimento espiritual, para recebermos mais uma palavra, para recebermos mais um ensinamento que provém de Ti, Senhor. Abra nossas mentes, abra nossa consciência, nos dê o entendimento e que esse entendimento possa produzir frutos para o Teu reino, pois toda a honra devotamos a Ti, Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a todos para estarmos abrindo nossas Bíblias no livro de Ezequiel. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 19, versículo 1 a 9. Ezequiel 19, versículo 1 a 9, a parábola do leão enjaulado. Ezequiel qualquer? 19. Eu vou fazer a leitura do texto. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual, deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. E vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho, meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Amém? Então essa é mais uma parábola, do profeta Ezequiel que nós estamos estudando. Então nós já tivemos aqui a oportunidade de falar sobre Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, o profeta que participou daquele exílio dos judeus na Babilônia. E era um profeta que falava muito em parábolas, em charadas, de forma metafórica, de forma simbólica, e que estava ali exortando o povo de Israel, que nós temos que compreender que Ezequiel ele foi o profeta dos últimos reis de Israel. Então ele foi contemporâneo ali dos últimos reis até
a queda de Jerusalém. Então, ele estava vivo e, mesmo em cativeiro, né, ele tinha notícia e sabia de tudo que estava acontecendo. Então, as parábolas de Ezequiel, elas têm essa conotação, uma conotação principalmente de exortação ao povo, mas também de exortação aos reis, aos príncipes de Israel. E é o que ele faz aqui nessa parábola que nós acabamos de ler. Então, é uma parábola que inicia o livro de Ezequiel, uma parte do livro de Ezequiel, em que ele já está se lamentando, ou seja, a parte anterior ainda existia vamos dizer assim, um falso otimismo, né? De que as coisas poderiam, através do Senhor, serem resolvidas, se houvesse uma volta do povo de Israel para as coisas que eram do Senhor, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, o povo de Israel continuou duro, continuou, né, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor e acabou com a queda de Jerusalém. Tanto que na última pregação nossa, na última parábola que nós fizemos, a parábola das águias, da videira, quando a gente fala sobre o último rei, né, o rei Zedequias, ali no final Ezequiel já estava apontando, nós falamos sobre isso, já estava apontando, era para a figura do Messias, para a figura do Cristo, para a palavra do Senhor que já viria para todo o mundo. Ou seja, ele já tinha, né, através de iluminação divina, através da abertura, né, da consciência dele pelo poder de Deus, ele já tinha visto que para aquela geração, para aquele povo de Israel naquele momento, não tinha mais saída. A queda era iminente. E ele profetizou sobre isso. Então, essa parábola aqui especificamente, então ele vai estar utilizando essa figura da leoa, né? Essa leoa vai representar a nação de Israel. Vamos ter a figura da leoa que teve um monte de filhotinhos, como nós vemos aqui. Então, a figura é a nação de Israel, e desses filhotinhos a gente entende que são os reis de Israel, os príncipes de Israel. E Ezequiel, antes dele falar do primeiro filhotinho, nós temos aqui que no versículo 1 e 2, ele faz uma lamentação, tanto que ele inicia, e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, os reis de Israel. Quando ele escreveu essa lamentação, quem estava no trono era Zedequias, era o último rei. Mas Jerusalém ainda não tinha caído. A queda de Jerusalém foi logo depois, com a queda de Zedequias. Mas ele já estava escrevendo essa lamentação, já estava apontando, mostrando para aquele povo que a queda estava iminente. Eu não sei se vocês lembram, no último estudo, ele fez uma profecia 3 anos antes, né, da queda de Jerusalém. Então, isso aqui está dentro desse contexto. Então, ele tinha certeza de que a queda de Jerusalém era inevitável. Então, ele estava querendo era preparar as pessoas para o que estava por vir. Porque até então, antes da queda de Jerusalém, quem estava com ele ali no cativeiro eram apenas os principais, aquelas pessoas que tinham uma certa influência sobre o povo, o rei anterior, os reis anteriores, o rei anterior, que não foi para o Egito, foi levado para o Egito. O rei anterior a Zedequias também tinha sido levado cativo, né? Então ele estava preparando aquele povo para aquilo que ele tinha certeza que era inevitável. Então, nessa lamentação, ele usa essa figura, né, da leoa, falando ali da forma como a leoa cria seus filhotinhos, com carinho que a leoa cuidou deles, produziu seus leõezinhos, né? E, como eu falei, essa leoa, no sentido, né, figurado, no sentido ali de ser a nação de Israel.
Então foi a nação de Israel que viu os seus reis serem erigidos e destruídos. E vendo aquele povo já entrando no cativeiro. Então ele usa essa metáfora para ilustrar a queda dos reis de Judá. E ele usa imagens fortes e poéticas para descrever essa tragédia. Porque a gente sabe que a parábola, né, quando ela era usada, eram imagens ali que o povo podia ver facilmente. E essa imagem do leão, né, aqui fala leãozinho, mas é um leão jovem, mas já um leão formado, atacando suas presas, destruindo suas presas, era uma imagem forte, mas que todo aquele povo tinha plena consciência dela, de como que ela acontecia, de como que era forte essa imagem. Então ele usa, né, ali num contexto do cuidado da leoa, a leoa deitada com seus filhotinhos ali, cuidando dos seus filhotinhos, uma imagem poética, uma imagem bonita, colocando Israel nessa figura dessa leoa, que eles tinham esse conhecimento de que a leoa era realmente uma leoa, no sentido figurado, para defender os seus filhotes. A gente sabe que a leoa, como mãe, ela defende os seus filhotes de qualquer presa, de qualquer ataque, de qualquer situação de perigo. Então a gente estava mostrando esse lado, mas mostrando também o lado ruim de como a leoa perdia esses filhotinhos. Então, nessa parábola, né, tem essa leoa com esses filhotinhos, como eu acabei de dizer. Então ela separa da sua ninhada um primeiro leãozinho, que é o que ela fala, ó, criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho. Então o que está falando? É como se tivesse separado um para ser um leãozinho, para ser o líder daquela ninhada, vamos dizer assim. Então ela separou, geral deve ter separado o mais fortinho, aquele que ela viu que tinha uma condição melhor de desenvolvimento, e o ensinou a caçar, e ele aprendeu e a devorou. Aprendeu a devorar as presas, a devorar os homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que eles fizeram, ou seja, na cova, lá na toca da leoa, por lá e apanharam. E o levaram com ganchos para a terra do Egito. Então, esse leãozinho que Ezequiel está falando se refere ao rei Jeocás. O rei Jeocás foi o rei que sucedeu ao seu pai, Josias. Josias foi o último rei de Israel que fez o que era agradável ao Senhor. É o que o livro de 2 Reis nos ensina. Então Josias fez o que era agradável ao Senhor, foi Josias quem achou o livro da lei, né, que estava perdido. Então Josias, quando encontraram o livro, Josias mandou reparar o templo, né, que estava abandonado, estava parcialmente destruído. Foi ele quem mandou restaurar o templo. E nessa restauração achou o livro da lei e mandou que se voltasse a ensinar o livro da lei para o povo de Israel, que até então estava abandonado. Foi ele, como a Bíblia nos ensina, foi o rei de Israel que renovou a aliança ante o Senhor. E voltou a celebrar a Páscoa de uma maneira oficial. Então foi um rei, né, foi o último rei bom de Israel, vamos dizer assim. E depois da sua morte é que veio o rei Jeocás. Esse reinado de Jeocás foi muito curto. Aqui, ó. Tinha Jeocás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou por apenas 3 meses. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram seus antepassados. Então, foi um reino curto, mas um reino mau, né?
O trecho de Reis aqui que fala sobre o rei Jeocás é muito curto, não entra em detalhes de como teria sido esse reinado mau, mas rapidamente, apenas 3 meses, nem tinha muito o que falar, né? Mas já veio o faraó Neco, e o levou cativo para o Egito. Que o levou com ganchos para a terra do Egito, como fala a parábola. E ganchos aqui, quando fala ganchos, é literalmente ganchos mesmo. Prendia o rei, colocava os ganchos no nariz dele, prendia numa corrente no pescoço e levava igual um bicho enjaulado, né? E foi dessa forma que foi o breve, mau reinado de Jeocás. E é o que Ezequiel está falando aqui na parábola, de como os príncipes de Israel estavam sendo maus perante o Senhor. E acontecendo tudo isso com Jeocás, Jeoaquim, filho de Jeocás, assume o reinado, né, de Israel. E Jeoaquim também foi um rei mau. Só que Jeoaquim foi muito mais mau do que Jeocás. Então o livro o que o livro de Reis fala? Olha, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus antepassados. E foi nos dias de Jeoaquim, nós já falamos isso aqui, que Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando nós falamos aqui, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, levou cativo o rei Jeoaquim, levou os principais, mas deixou o povo, né? E colocou no lugar de Joaquim o Zedequias, que foi o que nós falamos sobre ele, e vai ter uma outra parábola também que nós vamos voltar no rei de Zedequias, que foi o último. Mas vamos falar aqui no rei Joaquim hoje, que é o rei que representa esse segundo leãozinho da parábola. Então o primeiro leãozinho foi o rei Jeocás, a leoa foi lá, separou, treinou, mas veio outras nações, ele fala que em outras nações, mas foi os egípcios, né? Que o levaram cativo. Aí a leoa ficou lá, né? A nação ficou em lamentos, mas ela ainda separou um outro leãozinho e o treinou dessa vez com um ímpeto maior, e ele ficou mais forte, devorador de homens, e aí veio o rei Joaquim. Então, durante o breve reinado de Joaquim, ele causou estragos em Israel, quebrando fortalezas e cidades. Com sua ferocidade, ali já, né, fazendo na semelhança com o leão, a terra de Israel e todos seus habitantes tremiam diante dele. E a sua governança foi interrompida quando ele foi destronado e deportado por Nabucodonosor, e ele também foi levado por ganchos numa gaiola, dessa vez para a Babilônia. O primeiro foi para o Egito e ele foi para a Babilônia. O rei Joaquim, eu até separei aqui, foi um rei tão mau que o próprio Senhor deu uma palavra, uma profecia para Jeremias, proibindo que Jeremias lamentasse sobre o rei Joaquim. Tão mal que ele foi. Então a gente tem notícia do tamanho dessa maldade do reinado dele no livro de Jeremias, lá no capítulo 22, tem uma parte aqui que fala só desse rei Joaquim. Está no 22, a partir do versículo 13. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos, para ilustrar como foi esse reinado de Joaquim. Jeremias 22, 13. Contra Joaquim, rei de Judá, é o título da profecia contra Joaquim, rei de Judá. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Ou seja, está mostrando que era um rei injusto. Que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Então Joaquim era um rei ganancioso. E que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos,
e lhe abre janelas, e forra de cedro, e pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Então Deus está fazendo aqui uma exortação a ele, de que, diferente do pai dele, pai aqui a gente fala antecessor, que com certeza ele estava falando nós falamos do rei Josias, que era uma pessoa justa, mas enquanto Joaquim era mau, era ganancioso, aqui, ó, não pagava o próximo, era um reino de injustiça, mas ao mesmo tempo ele era soberbo, ele queria ter quando fala aqui uma casa espaçosa, largos aposentos, que abre janelas e forra de cedro, ou seja, está falando de uma construção luxuosa mesmo. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então olha a quantidade de acusação proferida contra esse rei Joaquim aqui na profecia de Jeremias. Então aqui está falando de ganância, de homicídio, de violência, de extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão, dizendo, ai Senhor, ou ai a sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. E com isso aconteceu. Joaquim foi preso por Nabucodonosor, foi levado, ficou preso por 27 anos lá na Babilônia. Mesmo quando ele foi libertado, quando teve a libertação dos cativos, ele nunca mais voltou para Israel até ser morto, né? Como nós já vimos aqui também. Então essa foi a parábola de hoje, a parábola de Ezequiel. Então é uma parábola que traz dois fatos específicos, é uma parábola de história mesmo, contando a história do penúltimo e antepenúltimos reis de Israel, que foram reis maus. A próxima parábola vai falar sobre o último rei, que foi Zedequias, mas é uma parábola que traz reflexões para a gente sobre de como esses reis que deveriam ser servos do Senhor, como eles se inclinavam para a maldade, como eles descumpriam a palavra do Senhor e como eles levaram a nação de Israel para uma tragédia. Então a gente não tem como a gente deixar de refletir de que hoje a gente não trata de príncipes, de reis, né, de uma nação física como a nação de Israel. O nosso reino é espiritual, né? Hoje nós somos filhos, servos do Senhor em espírito, mas mesmo no mundo espiritual existem príncipes, né? Existem pessoas que se usam desse reino espiritual para fazer o que é mal perante o Senhor. E infelizmente, né, podem levar a fatos, a situações, a próprias tragédias mesmo, envolvendo aqueles que o seguem. Mas assim como Jeremias ele lamentou, né, e ele estava falando ali sobre quedas e as tragédias do rei de Israel, a gente também pode trazer para reflexões de nossas vidas, como nós também passamos por situações difíceis, a gente também passa por tragédias, a gente também passa por situações complexas,
né, que a gente chama das tempestades que acontecem em nossas vidas. Mas assim como Ezequiel estava ali levando uma palavra de consolo, estava levando uma palavra de preparação para aquele povo, também assim nós devemos agir, né? Nesses momentos, não só nossos, como dos nossos irmãos, que a gente sabe que eles possam estar passando por fraquezas, por dificuldades, onde que a gente tem que levar uma palavra, que seja um lamento, mas um lamento apontando para uma direção, e essa direção é sempre na figura de Cristo, é sempre na figura do Messias. Então, a gente pode aprender com a lamentação de Ezequiel para esses príncipes, nos lembrar que mesmo diante desses desafios, mesmo diante de toda essa dificuldade, existe a fidelidade de Deus. É Ele que nos dá força para perseverar e que nos dá fé para confiar na sua vontade, independente das circunstâncias. E era isso que Ezequiel estava fazendo com aquele povo. Então, se a gente pensar, aquele povo estava sofrendo, uma parte daquele povo estava sofrendo no exílio, a outra parte que não foi exilada estava sofrendo na mão de um rei mau, igual eu acabei de falar. Olha o tanto que esse rei Joaquim era maldoso. Então era aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai para o exílio, você está distante da sua terra, sem saber o que vai acontecer. Você fica na sua terra, os reis de Israel, né, da linhagem davídica, ou nas linhas sucessórias ali da nação de Israel, faziam o que era mal perante o Senhor, traziam sofrimento para aquele povo. Então aquele povo ele estava vivendo num constante sofrimento. Eles estavam vivendo num constante sofrimento. Isso muitas vezes pode acontecer em nossas vidas. De passarmos por dificuldades onde nós achamos que vamos viver num sofrimento constante. Mas é aí que nós temos que perseverar, nós temos que confiar em Deus, porque mesmo todas as situações bíblicas em que o povo estava sofrendo, estava tudo dentro do controle de Deus, estava tudo dentro do propósito de Deus. Tanto que eu já falei aqui várias vezes que essas profecias, tanto de Ezequiel quanto as de Jeremias, que nós estamos falando muito delas nesses últimos estudos, elas eram profecias que aconteciam realmente, eram palavras do Senhor para a vida daquele povo que estava sofrendo. E muitas vezes nós vamos receber profecias, não de profetas como os do Antigo Testamento, né? Mas hoje Deus ele utiliza talvez formas, pessoas, situações, circunstâncias que vão estar profetizando na nossa vida, mesmo sem a gente saber naquele primeiro momento que se trata de uma profecia. Mas as profecias elas são para isso, são para nos dar renovo, para nos dar força, nos dar entendimento, que da mesma forma que esse povo sofreu, da mesma forma que esse povo estava sofrendo às vezes sobre líderes maus, que estavam sofrendo sobre pessoas que os estavam enganando, Deus tinha um propósito para aquele povo, que é o povo de Deus hoje no mundo espiritual. Tudo foi uma preparação para que nós hoje, aqui no Brasil, longe de Israel, pudéssemos pertencer à nação de Cristo. Tudo estava dentro do propósito de Deus. Então nós temos que trazer para nós hoje esse aprendizado de perseverar, de ter fé, de confiar verdadeiramente na vontade do Senhor, independente daquilo que nós estivermos passando. Então é a palavra que eu tinha para trazer hoje, foi uma palavra histórica, né? Nós trouxemos aqui um pouquinho de história, foi uma parábola eminentemente contando uma história específica daqueles dois reis, daqueles dois príncipes de Israel, mas que a gente pode trazer para a nossa vida hoje dessa forma, trazendo que todo sofrimento existe um propósito. Nós não sabemos, nem precisamos saber, nós só devemos confiar, pois se nós hoje somos da Israel espiritual, do mundo espiritual, e confiamos em Deus, e da mesma forma que naquele momento foi apontado para a vinda de Jesus, como ele veio, ele também nos trouxe a palavra apontando para a sua volta. E essa volta que nós devemos aguardar. E aguardar com fé e esperança. Amém? Amém.